você já tem ouvido falar de cog, engrenagem em uma máquina. Esta é uma máquina chamada cog. Ela pode não ser o robô mais inteligente, mas está aprendendo. No momento, o Cog está aprendendo o que os bebês aprendem nos primeiros meses de vida. Está aprendendo a ver uma coisa com os olhos, a virar os olhos em sua direção e a esticar a mão para tentar pegá-la. Está aprendendo coisas como pressão em seu braço e sentindo que está segurando alguma coisa que ponha peso em seu braço. Cog, que é um diminutivo de cognição, está aprendendo sobre o mundo usando os sentidos, assim como nós. No laboratório de inteligência artificial do MIT, o professor Rodney Brooks e sua equipe estão tentando recriar o que os seres humanos fazem naturalmente. Eles estão construindo sistemas sensoriais em um robô. Tentar reproduzir o que fazemos com os nossos sentidos vai nos levar a entender qual é a base de toda a nossa mais alta cognição. É o que estamos tentando entender. Como se dá isso, o que nos torna humanos. E achamos que isso está baseado em nossas experiências corpóreas e sensoriais. Embora os sentidos não exijam esforços de nós, são incrivelmente difíceis de se reproduzir em um robô. Todos os computadores, fios e tremores ocasionais de engrenagem têm dado à equipe uma nova apreciação de nossas habilidades naturais. Fazendo sentido. Nossa habilidade de perceber o mundo parece tão natural que tendemos a aceitá-la como sendo fácil. Você abre os olhos de manhã e está tudo lá. E isso parece acontecer instantaneamente. Você reconhece o seu irmão, reconhece seu cônjuge, reconhece a cadeira e a mesa. Isso acontece tão rapidamente que nós não percebemos que há uma quantidade tremenda de processamento acontecendo no cérebro. Nós tendemos a não reparar imediatamente em tudo que sentimos. A visão de árvores e outros esquiadores que passam nos unindo, o cheiro do ar puro, a sensação dos bastões em nossas mãos e das botas aconchegantes em nossos pés, os sons de outras vozes, o vento e o teleférico acima. Nós absorvemos tudo e nosso cérebro processa. E de algum modo, ao contrário de Cog, não ficamos sobrecarregados, não paralisamos e não necessitamos ser religados. Nós temos todas essas regiões diferentes do cérebro fazendo coisas diferentes e tem sido um mistério há muito tempo. Apesar disso, nos sentimos como uma pessoa integrada. Nós nos sentimos como uma pessoa integrada porque nosso corpo e nosso cérebro se comunicam através de bilhões de células nervosas finas como fios de cabelo. Nossos olhos, ouvidos, nariz, boca e pele contêm neurônios com captadores que transformam os eventos do mundo exterior em impulsos elétricos e químicos que chegam ao cérebro. Sempre que sentimos alguma coisa, nosso corpo recebe informação enquanto nosso cérebro imagina. As pessoas às vezes imaginam se haveria um controlador central, por assim dizer, uma pequena figura que ficaria no centro do cérebro e que correlacionaria todas as informações sensoriais vindas de toda parte. Não parece ser esse o caso. Os cientistas agora sabem que nós conhecemos o mundo exterior porque áreas diferentes do nosso cérebro estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, como uma orquestra sem maestro. Nós iniciamos a vida estabelecendo várias conexões. O cérebro requer um fluxo de experiências sensoriais para se conectar adequadamente. A experiência logo cedo na vida tem uma influência tremenda no desenvolvimento do cérebro, principalmente dos sistemas sensoriais no cérebro. Pode-se dizer que a estrutura básica já existe no nascimento, mas há muito refinamento e sintonia fina que ocorrem como resultado da experiência logo cedo. Durante o primeiro ano de vida, o peso do nosso cérebro, na verdade, dobra. Isso é o resultado do crescimento de conexões neurológicas disparado pelos 5 sentidos. Cada vez que sentimos alguma coisa, formamos um caminho no cérebro. Quanto mais intensa ou frequente é a experiência, mais encaixado se torna esse caminho.
No decorrer do tempo, nós formamos bilhões de caminhos. Como resultado, as coisas fazem sentido. A nossa singularidade é formada pela corrente, pela integração particular e síntese de milhares de fluxos sensoriais de sentimentos, de lembranças, de reminiscências, de conceitos, de estrutura, de linguagem, de cultura. E o modo pelo qual tudo se encaixa é a coisa mais milagrosa do mundo. É um elefante. De tudo o que fazemos, o ato de ver requer mais força do cérebro do que qualquer outra tarefa. Ver é acreditar. Pelo menos 1/3 do cérebro é dedicado à visão de algum modo. A maioria das pessoas considera a visão como o sentido mais precioso e principal. Em vários aspectos, o nosso olho assemelha-se a uma câmera. Nossa pupila trabalha como um diafragma controlando a quantidade de luz que entra. As lentes do nosso olho focalizam uma imagem e a invertem. As lentes de uma câmera também. E a retina absorve a luz como o filme da câmera. As similaridades terminam aí. A câmera só vai reproduzir a imagem, ou seja, o olho e o cérebro. Você está tentando criar uma descrição simbólica da imagem e não tentando criar uma réplica da imagem e do cérebro. Vai levar algum tempo antes da visão do mundo ter um significado rico para Cog. Cog está aprendendo a ver com suas próprias câmeras, que imitam os movimentos do olho humano. O sentido principal de Cog é a visão. E aqui você vê que cada olho tem uma câmera que dá uma visão de ângulo amplo do mundo e outra câmera que dá uma visão de ângulo estreito do mundo. A fobia que todos nós temos quando nos deslocamos. E os olhos de Cog se mexem de lugar para lugar quando vem alguma coisa à distância. Eles se mexem para olhar nessa direção rapidamente, como os nossos olhos. Em Cog, agora, as câmeras são em preto e branco. As cores são muito enganadoras e a maioria dos animais não vê em colorido, como nós. Ele vê o movimento e estamos trabalhando em sistemas para olhar em profundidade. Então, quando os olhos percebem alguma coisa, podem dizer se ela está à frente ou atrás do ponto para o qual esses dois olhos estão convergindo. Enquanto as câmeras de Cog captam imagens nítidas e claras, seu cérebro de computador só consegue lidar com uma pequena fração dos dados que chegam. Por ora, a visão do olho de Cog se parece um pouco com isto. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Do Corpo Humano. O que chamamos de visão começa com as células da retina sensíveis à luz. Há dois tipos de células. Os cones nos dão resolução e cor, e as hastes nos permitem ver à noite. Estes receptores disparam sinais para o córtex visual do cérebro, que é dividido em pelo menos 30 áreas. Cada uma delas cuida de um aspecto diferente da visão, como cor, movimento, forma e profundidade. Há claramente áreas diferentes especializadas no cérebro relativas a aspectos diferentes da visão, mas você não vê uma colagem, um fragmento do mundo visual. Você vê a cena unificada do mundo visual. Ninguém sabe como, no fim, recebemos uma cena completa. Os problemas com a visão podem acontecer em vários lugares. O Dr. Oliver Sacks tem passado a sua carreira estudando pacientes com uma série de disfunções sensoriais e documentando as suas histórias. Recentemente, ele se concentrou no daltonismo. A percepção da cor começa com os 3 tipos de cones na retina. Cada cone capta uma cor primária da luz: vermelha, verde ou azul. A maioria das disfunções de cor é causada por problemas com um tipo ou outro de cone. Muito raramente, se não houver cone algum no olho, pode-se ter um daltonismo total, que às vezes é chamado de acromatopsia. Nesse caso, as pessoas só têm hastes no olho. Elas só têm a visão das hastes.
O cérebro está tão ligado à visão quanto à retina. Um dano à área do córtex visual, onde a cor é processada, pode eliminar não apenas a percepção da cor, mas até a memória dela. Isso aconteceu com um paciente meu após um ferimento na cabeça. Ele era um artista muito famoso por seu uso da cor, e o fato foi devastador para ele. De repente, ele se viu em um mundo cinza. Suas pinturas não tinham mais significado algum para ele, porque a cor era um grande veículo de significação. E quando ele fechou os olhos para imaginar a cor, para imaginar como era a cor laranja, não deu certo. O pintor continuou a criar abstrações impressionantes. Ele aprendeu a adicionar cores, embora jamais tenha recuperado a capacidade de vê-las. Em um outro caso bem documentado, uma mulher sofreu um golpe que afetou a área do cérebro que detecta movimento. Ela agora vê em quadros parados. Ela não consegue ver movimento. Ela vê carros e pessoas de modo perfeitamente claro até eles se mexerem e aí desaparecem. E voltam em quadros parados, o que é muito confuso. Ela vê um carro e aí desaparece e vai estar mais adiante, enquanto ela cruza a rua pelo som. Nós presumimos muito mais o movimento. Talvez até mais do que presumimos a cor. Durante o ato de ver, o cérebro tem que fazer muitas suposições. Sem elas, falharíamos ao tentar analisar os milhões de partículas de informação visual que recebemos a cada segundo. Uma linha é claramente mais longa do que a outra. O cérebro faz a suposição por causa das setas nas pontas. O cérebro conclui que há pessoas de 3 tamanhos diferentes aqui. A última parece maior. As linhas criaram essa ilusão. Um simples exemplo diz respeito à suposição implícita de que a maioria dos objetos no mundo, principalmente os rostos, é convexa. Nosso cérebro não gosta de um rosto oco. Então o vemos como convexo, mesmo não sendo. O cérebro pode até preferir um vaso a um rosto. Ou você vê um vaso simétrico central ou vê 2 rostos. E o notável é que quando você vê uma coisa, não vê a outra. As duas percepções são mutuamente exclusivas. Isso nos mostra que essa percepção é sempre uma opinião. What it's telling you is that perception is always an opinion. Atordoar e zunir. Você não pode dizer que Stomp é um musical. É mais uma celebração do ritmo, da dança, do som. Quando o elenco pisa em latas de lixo ou bate com as varas no chão, o ar vibrante se espalha pelo teatro e provoca uma reação em cadeia no ouvido. As ondas sonoras atingem o tímpano e atordoam alguns ossinhos. As vibrações dos ossos empurram fluido para o ouvido interno e agitam filas de pelos minúsculos. Essas células peludas trabalham mais rápido do que quaisquer outros receptores para transformar vibrações em impulsos elétricos. Há 16 mil células peludas em cada ouvido, que é um número incrivelmente pequeno se você considerar que há cerca de 125 milhões de receptores de imagens em cada olho. Apenas estas frágeis células peludas ficam entre nós e o silêncio. Elas são constantemente ameaçadas pela idade, doença, drogas e um mundo cheio de ruídos altos.
A exposição a sons durante a vida faz com que elas endureçam e morram. Nós começamos a perder as células peludas assim que nascemos. Quase sempre ouvimos dúzias de sons ao mesmo tempo. De algum modo, somos capazes de ouvir todos e de prestar atenção aos sons que são mais importantes para nós. Somos muito seletivos quando se trata do que ouvir. Considere o almoço em um restaurante. Este homem está conversando com sua amiga e ouvindo o que ela tem a dizer. Ao mesmo tempo, ele ouve alguém rindo, os sons de outras vozes, música ao fundo, o trânsito lá fora, pratos batendo, arrastar de cadeiras, tudo ao mesmo tempo. Ele é bombardeado com sons e ainda consegue estabelecer uma conversação individual. O espectro sonoro que chega aos nossos ouvidos é produzido simultaneamente por muitas fontes de som. Esses sons são misturados quando chegam aos nossos ouvidos. De algum modo, o nosso mecanismo de audição é capaz de desmembrar os componentes do espectro de som individual, assim como é capaz de identificar e localizar essas fontes diferentes de som em paralelo. E nossa habilidade de fazer isso é verdadeiramente extraordinária. Nós começamos a localizar o som com o nosso ouvido externo. A forma do nosso ouvido, embora um tanto estranha, afunila o som e nos ajuda a determinar exatamente de onde ele está vindo. As ondas sonoras normalmente atingem um ouvido antes do outro e podemos ouvir esse atraso. Somos capazes de detectar diferenças muito pequenas no tempo de chegada entre sons nos dois ouvidos, como 6 milionésimos de segundo, que é um número impressionante. Os sons ficam localizados na base do cérebro e são identificados pelo córtex auditivo. Como a visão, os cientistas estão apenas começando a entender todas as áreas envolvidas. Na apresentação do Stomp, esperamos muito barulho. Fazer esse tipo de música exige um esforço em grupo da maioria dos sentidos. O único sentido que não entra nisso é o sentido do olfato. Você não pode olhar a fila. Mas tem que senti-la visualmente. Isso acontece pelo que vemos um do outro. Nós pegamos deixas uns com os outros. Nós recebemos olhares uns dos outros. Recebemos sentimentos. Transformar sons do dia a dia em música é tão antigo quanto a cultura humana. Somos atraídos pelo ritmo por uma razão. Estamos constantemente procurando padrões em nosso meio ambiente. E, é claro, os padrões rítmicos ocorrem à nossa volta e na natureza. Somos particularmente alertados para eles porque eles podem significar alguma coisa. E também porque o ritmo é muito importante em coisas como andar, correr e em outros tipos de atividade que realizamos que envolvem a coordenação. Eu acho que jamais haverá um outro dia na minha vida em que eu ande e não ache ritmo em andar e respirar. Ou seja, isso que é importante. Nosso cérebro se desenvolveu para responder a padrões de todos os tipos de sons. O circuito do que ouvimos se estende até áreas do cérebro que nos ajudam a lembrar de sons e a responder emocionalmente a eles. A mecânica é complexa, mas para os artistas do Stomp, há uma explicação simples. Você tem um ritmo que é o seu coração, e isso tem um ritmo. Então, se você bater junto com ele, é o seu ritmo, e está aí. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano.
Os quimiosentidos. A língua, com certeza, é um órgão lindo. Se você puser corantes alimentares e conseguir um contraste, poderá ver todas as diferentes estruturas. A beleza definitivamente está nos olhos de quem a vê. Veja a língua, ela é muito áspera. Os montinhos, na maior parte, não têm função de sabor. Mas se olhar com cuidado, verá que entre os montinhos há pontos vermelhos. São as papilas fungiformes. São chamadas assim porque têm a forma de pequenos cogumelos e as gustativas estão nessas papilas. A doutora Linda Bartoshuk lidera uma equipe de pesquisadores da Universidade de Yale que estuda as nossas papilas fungiformes. Os seres humanos só experimentam 4 sabores: doce, salgado, amargo e azedo. Nós os saboreamos por uma razão. O sentido do paladar é quase um sistema regulador. Precisamos consumir sal, que é um macromineral importante. Nossos músculos precisam dele, o sistema nervoso também. O açúcar é o combustível do cérebro. Amargo quer evitar porque tende a ser tóxico. Azedo é um pouco mais complicado, mas se olhar os sabores, todos têm funções biológicas muito importantes. Nossos genes determinam o número de papilas gustativas da língua e esse número afeta o modo como saboreamos. Temos uma linda foto da ponta da sua língua que mostra papilas fungiformes muito densas. Bartoshuk identificou uma série de provadores, de não provadores até superprovadores, baseada no número predeterminado de papilas gustativas. Com um microscópio, a diferença é óbvia. Se você olhar a língua de um superprovador, as papilas fungiformes estão todas juntas. Se você olhar a língua de um não provador, ela parece salpicada. Há pouquíssimas papilas fungiformes. Então, com certeza, isso conta para a extrema diferença de intensidade. Lori, a sua língua é fantástica. A ponta da sua língua parece coberta de papilas fungiformes, como esta aqui. Linda foto. Olha a sua língua. Os superprovadores podem detectar o menor traço de amargo em alimentos como chocolate e brócolis, e alimentos condimentados fazem com que eles subam pelas paredes. Os não provadores são exatamente o oposto. Eles precisam de mais informação sobre a textura e a temperatura do alimento. A maioria das pessoas acha que os receptores dos 4 sabores estão posicionados em locais diferentes da língua. Há uma ideia antiga de que há um mapa de sabores na língua, com o doce na frente, o salgado e o azedo nos lados, e apenas o amargo no fundo. Isso não é verdade. Pode-se sentir os 4 sabores na língua toda. O sentido do paladar provê uma quantidade enorme de informação vital para a nossa sobrevivência. É o portão de entrada para todas as coisas que você vai consumir. É muito importante que você tenha uma boa quantidade de informação sobre tudo que está na sua boca. Porque se você engolir a coisa errada, talvez possa morrer. Então, a evolução nos tem dado um aparato sensorial tremendamente rico para agir com esse portão de entrada. Mas o paladar é apenas o início. Nós também exercitamos o olfato. Nós cheiramos. Séculos atrás, a cultura japonesa tornou o simples prazer de sentir um aroma na refinada arte de kodo, ou o caminho do incenso. A família de Karuko Tomatsune vem praticando o kodo há 21 gerações. Ela queima uma pequena lasca de uma madeira de 500 anos de idade, junto com uma pitada de cinzas feitas com cerca de 3 caminhões carregados de pétalas de crisântemos. É muito trabalho por causa de um aroma. O precioso incenso é avaliado por seu poder de acalmar a mente e de limpar o corpo e a alma. Independente de percebermos ou não, muito do prazer na vida está ligado ao sentido do olfato. Hoje em dia, nós enfatizamos o nosso sentido do olfato no mundo dos cosméticos, perfumes e alimentos. E isso se tornou realmente uma indústria de arte. Pode-se dizer
onde podemos viver muito bem sem o sentido do olfato, mas ele realça imensamente as nossas vidas. As pessoas não percebem que o nariz tem 2 trabalhos. Ele prova o ar do mundo exterior e é isso que chamamos de cheirar. Mas ele está sempre provando o ar da boca, olfato, retronasal, sabor. O que nós imaginamos tipicamente como sabor, na verdade, é uma combinação do que entra por nosso nariz e do que toca em nossa língua. Cheiro e sabor são nossos quimiosentidos, e com ambos estamos detectando moléculas flutuando no ar ou dissolvidas em líquidos. Quando cheiramos, as moléculas se conectam a receptores específicos na cavidade nasal e esta conexão dispara um padrão de impulsos elétricos que correm para a central de olfato do cérebro, o bulbo olfativo. Há múltiplos receptores olhando para cada molécula e é quando eles se juntam, embora isso ocorra no circuito do cérebro, que o reconhecimento final de que isso é um odor particular, que esse reconhecimento se dá. Embora sejamos capazes de distinguir cerca de 10.000 odores diferentes, há conflito quando se trata de dar nome aos odores. Nos referimos aos odores por referência, então dizemos, isso tem cheiro de café, enquanto que no mundo visual nós temos descrições muito claras. Não dizemos, isso parece um carro de bombeiro, nós dizemos, isso é vermelho. E todo mundo sabe o que é vermelho, mas não temos o mesmo vocabulário para odores. Embora os seres humanos possuam um dos mais fracos sentidos do olfato do reino animal, nós o compensamos com o impacto que os odores causam em nós. A ligação de olfato com lembranças é conhecida por todos nós. Tivemos a experiência de entrar em um quarto e lembrar imediatamente do sótão da nossa avó. Uma lembrança muito complexa, evocada por um odor muito complexo. Ei, imagina-se que este relacionamento entre o olfato e lembrança provavelmente seja uma expressão desta propriedade antiga do caminho olfativo. Essa propriedade antiga é o nosso sistema cerebral límbico, o centro de nossas emoções, memória e impulso sexual. Os sinais de odor viajam diretamente para cá antes de seguirem para centros mais elevados de pensamento do córtex. Um odor de incenso pode liberar um fluxo de lembranças antes de termos tempo para qualquer pensamento consciente. Lavanda francesa. É bastante floral, bastante herbácea. No bar das fragrâncias em Aspen, Colorado, Drew Schiller acredita no poder do odor no subconsciente. Ele ajuda os clientes a encontrar os ingredientes certos para criarem seu próprio aroma evocativo. As fragrâncias mais populares são as puras e frescas e a baunilha. Dizem que os homens são atraídos pela baunilha nas mulheres porque ela nos lembra a nossa mãe cozinhando. Há uma certa verdade nisso. As fragrâncias dos homens têm muito de couro, tabaco, aromas almiscarados que, acredita-se, atraem a mulher porque ela deve se lembrar do pai dela. Freud teria um dia cheio com essa teoria. Eu acho que essa área toda é para a captação e a possibilidade das moléculas no ambiente externo entrarem no nariz e influenciarem os complexos padrões de comportamento no cérebro é muito fascinante e nos conta potencialmente alguma coisa sobre trabalhos profundos no sistema nervoso central. A equipe do Laboratório de Inteligência Artificial do MT não tem planos de dar um nariz à COG. É um paradoxo, mas o olfato e o paladar são os sentidos mais primitivos que temos e os que somos menos capazes de reproduzir em robôs. Mas o Dr. John Cower e o químico David Walt uniram esforços para desenvolver um nariz artificial. O sistema usa uma fonte de luz e um sensor de fibra ótica para identificar moléculas de odor. Um computador classifica os sinais e os compara com os odores conhecidos. Estamos empolgados com a possibilidade de usar um dispositivo artificial para procurar assinaturas químicas que são difíceis de ser detectadas pelos sistemas olfativos normais. Por exemplo, um dos problemas mais difíceis do mundo hoje é a ocorrência de minas terrestres e minas antipessoais que estão distribuídas talvez a centenas de milhões ou mais no Camboja, na Bósnia, na África e em muitos outros lugares.
A habilidade de farejar explosivos mortais em minas terrestres ou em bagagens pode salvar milhares de vidas a cada ano. E quem sabe, um dia, um Cog com um nariz artificial poderá nos avisar se o vinho está pronto para beber, poderá nos ajudar a descobrir os mistérios do incenso japonês ou nos sugerir que tomemos um banho. Nesse meio tempo, só o nariz sabe. Vamos tentar de novo. Em contato. E quanto à pele, ela é tudo que fica entre nós e o mundo exterior. Ela nos protege das bactérias nocivas e dos raios do sol. Ela mantém os fluidos dentro de nós e ajuda a regular a nossa temperatura. Mas ela é mais do que apenas um escudo. Nossa pele deixa o mundo entrar através do sentido do tato. Eu acho que nós aceitamos muito o tato e é o primeiro sentido a se desenvolver. É o maior órgão sensorial do corpo. E perder o sentido do tato não é como perder a visão ou a audição. Teríamos grandes problemas. Provavelmente nos queimaríamos o tempo todo. Morreríamos congelados. Não tomaríamos as precauções que precisamos tomar, as quais determinamos quando nossa pele capta esses sinais. O que definimos como tato, na verdade, abrange vários sentidos diferentes. Há calor, há frio, há resposta à dor, que é táctil, há pressão profunda. Ela é o que chamamos de proprioceptora. Se eu dobrar o dedo, mesmo com os olhos fechados assim, eu vou saber se alguém mais o dobrar. Eu posso dizer se o dedo está dobrado ou esticado. Dobrado, esticado. Nosso sentido do tato faz mais do que detectar contato físico com o corpo. De vários modos, ele nos ajuda a entender o mundo. Logo cedo na vida, nosso corpo e nosso cérebro confiam no tato para crescer. O tato é crítico porque ajuda os bebês a crescer. Se eles são tocados, crescem mais rápido do que se não forem tocados. Se eles não forem tocados, tendem a ter o crescimento e o desenvolvimento retardados. Para bebês prematuros, é uma questão muito crítica. Os médicos do Instituto de Pesquisa do Tato em Miami trabalham com bebês prematuros, massageando-os 3 vezes ao dia durante 15 minutos por vez. Quando os bebês prematuros estão no hospital, seu maior programa de trabalho é crescer. E quanto mais tempo levar para eles crescerem, mais tempo ficam no hospital, mais ficam separados dos pais e é mais provável que fiquem doentes porque estão relativamente privados do tato. Eles descobriram que esses bebês crescem 47% mais rápido do que os bebês que recebem tratamento padrão do hospital. Ela é forte! Os bebês se desenvolveram rápido e com 1 ano de idade, seus índices de QI eram mais altos. E eles ainda apresentavam mais peso do que os bebês que não foram massageados. Massagear bebês prematuros os ajuda a processar os alimentos de modo mais eficiente, porque isso dispara a liberação de insulina. A massagem também os deixa espertos e atentos, além de ajudá-los a dormir bem. Nosso sentido do tato começa logo abaixo da pele. Nós temos pelo menos 6 tipos diferentes de sensores que respondem ao toque. Alguns são sensíveis à temperatura, outros à pressão, alguns à dor e assim por diante. O dia inteiro estamos ocupados em atividade. Um simples abraço inicia o processo. Quando os receptores são estimulados, impulsos elétricos viajam até os nervos que penetram na medula espinhal e enviam sinais para o cérebro. O cérebro decide o que o corpo está sentindo, reconhecendo padrões de atividade.
Se eu pegar um copo, por exemplo, ou se pegar uma bola, os receptores desse padrão de atividade se revezam até o cérebro. E aí há um padrão de atividade neural no cérebro que representa o copo. Então, se agora eu estou segurando uma outra coisa, como uma caneta, o padrão que eu faço vai ser diferente. Algumas áreas do corpo são mais sensíveis ao tato do que outras. Quanto mais sensível a área, mais força cerebral ela demanda. Muito claramente, o corpo está mapeado no cérebro e podemos ter uma figurinha engraçada, às vezes chamada de homúnculo sensorial, que mostra a representação relativa dos membros do corpo. Tipicamente, temos o rosto, os lábios e as mãos, sobretudo os polegares e também os pés, que, em certo grau, têm representação máxima, mas esta representação pode mudar. Como os nossos outros sentidos, o tato tem tanto a ver com o que se passa em nossa cabeça quanto com o que toca o nosso corpo. Veja a dor, por exemplo. Quando uma queda fere o nosso corpo, sentimos muita dor. Vamos ver isso de novo. Dor no ombro. Dor no braço. Dor, com certeza, nas costas. E, muito provavelmente, dor de cabeça. Felizmente, os sinais da dor podem ser bloqueados a caminho do cérebro. Existe uma grande quantidade de processamento muito sofisticado acontecendo em cada relé e as mensagens podem ser filtradas, algumas mensagens podem ser acentuadas, outras podem ser inibidas. E a teoria do portão de controle da dor enfatiza isso. Na verdade, a sua resposta à dor pode ser fortemente modulada por outras entradas sensoriais que estão presentes simultaneamente. Nosso estado emocional também pode influenciar o modo como experimentamos a dor, liberando anestésicos naturais como as endorfinas. Uma torrente de adrenalina pode disparar a liberação dessas endorfinas. Mas se isso não resolver, o esquiador pode tomar uma aspirina. Então, depois de 8 ou 9 anos, você ainda tem a ilusão de uma certa posição, não é? Os seres humanos podem bloquear a dor, mas também podem sentir uma dor que realmente não existe. Parecia que estava duro no cimento. O Dr. Vilayanur Ramachandran trabalha com amputados que viveram a experiência do fenômeno do membro ilusório, uma dor muito real associada a um membro que foi amputado. Instantaneamente, eu senti meu braço como se ele ainda existisse. Seu paciente, Derek, continua a sentir a mão amputada em uma dolorosa posição cerrada. E o que eu descobri foi que, por mais que você botasse um espelho e fizesse o Derek botar a mão direita normal no lado direito do espelho e olhasse no espelho, o reflexo de sua mão direita faria parecer que a ilusão tinha voltado. E então, quando ele começou a tentar mexer as duas mãos, nós criamos a ilusão visual de que a mão ilusória estava mexendo. Mas o notável é que agora ele começou a sentir a mão ilusória se mexendo pela primeira vez em 10 anos. A fonte desse fenômeno é o próprio cérebro. Nesse caso, as áreas dedicadas à visão estão dominando partes do córtex usadas para o tato. É mais uma prova de que os nossos sentidos não estão isolados. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Limites humanos. Imagine um mundo onde você tem os 5 sentidos, só que esses sentidos estão misturados. O som da música faz você ver uma cor ou um padrão de formas geométricas. Alguma coisa cheira à cor púrpura. A visão de um amigo parece uma textura, talvez um tanto espinhosa. Sinestesia é o nome dessa condição. E 1 em cada 25 mil pessoas sofre de alguma forma de sinestesia. O termo sinestesia é usado para denotar um tipo de fusão dos sensores. Então, as sensações visuais podem dar lugar a sensações auditivas ou odores ou toques.
Embora seja uma maldição para a maioria, para alguns é uma tremenda fonte de criatividade. Muitos escritores, músicos e artistas têm aceitado as suas possibilidades. Eu acho que a forma mais comum de sinestesia que vários músicos têm é de ouvir notas como cores. Mozart sempre se referiu ao Ré maior como um tom de amarelo claro. E o Si menor era preto. O Mi maior às vezes era visto como azul. E o Lá como vermelho. A complexidade absoluta do cérebro não deixa os cientistas entenderem por que alguém pode sentir um odor ou cheirar um som. Alguns acham que a sinestesia pode ser devida a uma disfunção em algum dos centros de processamento do cérebro. Outros imaginam que os sentidos estão presos em um estado primitivo e ainda não foram diferenciados. Todos nós nascemos em um estado de confusão sensorial, mas ao aprender sobre o mundo, a maioria de nós separa naturalmente os sentidos. E sentimos um lugar como Aspen, Colorado, com relativa facilidade. Todas as vistas, os aspectos e, é claro, a neve. Agora tente imaginar uma viagem pela montanha de Aspen abaixo na noite mais escura que você já viu. Para a maioria de nós é um panorama aterrorizante. Para Tom Sullivan, é apenas um outro dia nas montanhas. Eu nasci cego. Isso se tornou o mundo que eu conheci. E tudo que eu fiz quando criança foi relacionado à cegueira e a me acostumar a ela. Para uma pessoa cega, o olho não tem função. Ele não funciona, está com defeito. Não vemos tudo preto. Nós não vemos nada. As pessoas cegas fazem um grande uso dos outros sentidos para criar um mundo para elas mesmas. Elas são mais sensíveis ao som, mais atentas. Exploram mais com as mãos, se tornam mais tácteis, conseguem cheirar e saborear mais e também precisam de mais descrições. Vire à esquerda! Nas montanhas, esquiadores cegos dependem de pistas dos guias. Veja como uma marionete na ponta de um cordão, e que esse cordão é a voz humana. E o tom dessa voz, junto com o sentido do comando, define o que vamos fazer. Então, quando você ouve um guia dizendo, vire, ok, está em um tom normal de voz. Mas se ouvir, vire, sendo um esquiador cego, é melhor você virar. Os esquiadores que têm a visão veem o que está à frente, planejam aonde querem ir e vão. Os esquiadores cegos têm que esquiar reagindo, sentindo o terreno com as pontas e os lados dos esquis. Tom Sullivan também usa o que é conhecido como visão facial. Quando você se desloca, corta o ar. O ar volta e faz vibrar os músculos faciais como um alto-falante estéreo. As diferentes forças nos dois lados de seu rosto dão pistas sobre os objetos à sua volta. Para Tom, a parte mais difícil de esquiar não envolve o ato de esquiar. A pior parte para as pessoas cegas é botar os esquis, porque você tem que imaginar como enfiar o dedo naquela coisinha na ponta. E aí tem que tentar achá-la com a ponta do dedo em uma bota grossa, o que requer um incrível sentido do tato. Depois que os esquis estão amarrados, seus sentidos lhe dão uma vantagem extraordinária.
De algum modo, como médicos e clínicos, temos que tratar das pessoas. Por exemplo, podemos precisar tratar da audição ou dos olhos de alguém. Então achamos, não seria bom dar visão a uma pessoa cega? Não seria bom dar audição a uma pessoa surda? Principalmente se elas nunca enxergaram ou ouviram antes? E não ter ideia dessa dádiva, na verdade, pode ser um desastre para elas. Você faz um mundo completo com o que tem, e todo o resto se torna supérfluo. A 3.600 metros há o som do vento de Aspen. É um dos mais belos sons do mundo. Há pelo menos 8 texturas diferentes de neve rugosa até neve crocante, de pó até gelo. Você sente o cheiro de graxa do teleférico, da cera da parte de baixo do esqui. A neve tem o cheiro mais puro do mundo, é a falta de cheiro. Aspen tem um cheiro áspero, com textura de madeira. Isso tudo está lá e pinta um panorama sensorial que é tão rico que eu não o trocaria por nada.